Esse mês de agosto me rendeu muitas leituras. Oi gente, meu nome é Prisciliana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cosmos Narrativo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês tudo o que eu li nesse mês de agosto. Mas antes, por favor, já vou pedir, curtam esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir para se inscrever, seguir e acompanhar cada vídeo que eu postar aqui. Bom, sem mais delongas, eu vou começar pelos vídeos que eu li em e-book nesse mês. Começando por esse daqui, Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, do Benjamin Stevenson. Esse livro já estava no meu Kindle há um bom tempo, desde o ano passado. Eu adquiri ele numa mega promoção que teve na Amazon. Se eu não me engano, foi menos de R$5. E eu me esqueci que ele estava aqui. Neste mês eu fui vasculhar, para poder desenterrar os e-books que eu tenho aqui no meu Kindle. Me deparei com ele e falei, caramba, esse livro está aqui até hoje e eu gosto tanto de suspense e ainda não dei uma chance para ele. Dei uma chance esperando que ia ser super legal, mas infelizmente não foi. Foi uma leitura que, na minha avaliação, só mereceu 1 estrela, e eu vou falar já o porquê. Em Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, nós vamos acompanhar a família Cunningham, onde literalmente cada membro dela já matou alguém. Desde o patriarca, passando pela matriarca, tios, sobrinhos, cunhados, agregados, todos literalmente já mataram alguém, ou pelo menos teve envolvimento numa morte. A história principal se passa nas Montanhas Nevadas do Canadá, onde a família acaba se reunindo para poder ter um final de comunhão, de aproximação, porque todos eles estão ansiosos pela saída de um dos seus membros da cadeia. Esse homem nada mais é que Michael Cunningham, que é irmão do Ernie, o protagonista, que conta a história pra gente. Michael foi preso no passado, acusado de matar um homem a sangue frio e desovar o corpo no meio da floresta. Um pequeno detalhe nessa trama é que quem denunciou o Michael foi o próprio irmão Ernie. Então, nesse final de semana que a família está passando ali, vai existir muita tensão por conta disso, por conta dessa denúncia que o Ernie fez no passado, se eu não me engano, acho que 3 anos atrás, O Michael ficou, acho que 3 anos preso, e muitas outras pequenas intrigas que existem ali em torno da família. Eles estão numa montanha nevada, em chalés, um lugar extremamente isolado, onde a mínima nevasca pode impedir eles de ter comunicação com o mundo de fora e principalmente de sair de lá. Nesse meio tempo, misteriosamente, pessoas começam a aparecer mortas. É como se uma maldição seguisse os Cunningham por onde eles passam. Não vou resumir tudo aqui, porque isso não é uma resenha, eu simplesmente vou falar um pouquinho dos livros, mas basicamente a história gira em torno da investigação que o Ernie se propõe a fazer desses assassinatos que está ali em torno deles, porque ele tem certeza que isso tem a ver com a família amaldiçoada dele. Apesar desse resuminho básico que eu fiz para vocês ser bastante instigante, sim, a sinopse do livro é realmente instigante, eu dei apenas 1 estrela para esse livro, porque muita coisa não dava para passar. Existem furos de roteiro grassos que simplesmente não dá para ignorar. Além do mais, os personagens não te cativam em nenhum momento, você não consegue torcer por nenhum deles, nem sendo mocinhos ou heróis ou anti-heróis, não dá para você se conectar com nenhum deles, você não consegue torcer pela causa de nenhum deles. Agregado a isso, o pior de tudo, na minha opinião, foi a narração do Ernie, que é um homem de 38 anos, mas que por vezes se comporta e tem certas falas que parece um menino de 12 anos e ainda mais infantil do que essa faixa etária. Então, isso me fez desgostar bastante da história. Eu não gostei do estilo da narração, não gostei dos personagens, e por causa do passado dos personagens muitas vezes virem para frente e terem muitos flashbacks, isso deixou a história extremamente cansativa e eu não me interessei por nenhuma das histórias do passado, mesmo elas sendo totalmente conectadas ao futuro. A forma como foram contadas não me agradou, eu não gostei. O segundo livro é esse e-book aqui também, A Zona Morta, do Stephen King. Confesso que admiro muito toda a criatividade que o Stephen King tem em criar horror, suspense, misturar elementos cósmicos e sobrenaturais em suas histórias, mas o estilo de escrita dele eu não gosto. O único livro de Stephen King que eu li até hoje, que eu gostei 100% do princípio ao fim, foi O Iluminado. E isso eu li, sei lá, há uns 12, 13 anos atrás que eu li Iluminado, e ele ainda segue sendo dos livros de Stephen King que eu já li o melhor. A Zona Morta eu já tinha começado a ler, se eu não me engano, também há uns 12 anos atrás, 15 anos atrás, em físico, um amigo meu que me emprestou, mas eu acabei não terminando de ler. E aí, recentemente, eu adquiri ele em e-book, também deixei aqui encostadinho, sempre gostei muito da sinopse dele, do que ele prometia, e aí eu resolvi dar uma chance. O começo do livro é simplesmente avassalador, porque gira em torno do John Smith, que é um rapaz de 20 e poucos anos,
que está com a sua namorada em um parque de diversões, e lá ele começa a apostar uma roda da fortuna, e palpites vão surgindo na cabeça dele, ele vai seguindo aqueles palpites como se fosse uma intuição super forte, e ele ganha em todas as vezes. Super feliz com aquilo, porém, na volta para casa, ele acaba se acidentando, ele pega um táxi, e esse táxi acaba se acidentando, o motorista morre e o John fica em coma por 4 anos e meio. Quando ele retorna desse coma, estranhamente, ele adquiriu poderes psíquicos, que só dele encostar na pessoa assim, ele pode dizer coisas do passado, presente e futuro dela. É uma premissa super instigante, não vou mentir, mas a escrita do King por muitas vezes, e não é só nesse livro que eu tô falando, eu falo de outros livros dele que eu já li, tipo Misery, é sempre muito arrastada e às vezes assim, debanda para lugares que você vê assim que depois não vai acrescentar muito na história, então ele se prolonga demais em certos assuntos, em certos diálogos, em certas cenas sem necessidade, isso torna tudo muito cansativo. Não é um livro pequeno, ele em e-book, se eu não me engano, tem mais de 600 páginas, então foi extremamente arrastado, e chega, tipo assim, depois da página 100, 150, que é onde está assim, aquele boom, aquela descoberta, todo aquele mistério em torno do John, você fica empolgado para ver qual vai ser a próxima visão dele, qual vai ser a próxima pessoa em quem ele vai encostar, você fica empolgado por isso, só que aí depois já começa uma coisa tão arrastada, contando fatos aleatórios sobre a vida dele, sobre o romance da juventude dele, coisas assim que para mim não precisava ter. Se prolongou demais, até porque a sinopse do livro promete que em algum momento John vai encontrar com um candidato político e ele vai descobrir horrores desse candidato, e desde então ele vai colocar uma ideia fixa na cabeça que ele tem que deter esse candidato, que ele não pode ganhar a eleição, porque daí para frente ele vai subindo e subindo cada vez mais os cargos políticos até chegar à presidência dos Estados Unidos e vai explodir uma guerra pelas mãos desse cara. Então, tipo assim, essa parte é interessante, só que demora muito a chegar aí. A construção até aí foi bem feita, só que foi arrastada demais e por isso eu não gostei. Foi um livro que eu dei 2 estrelas e acho que foi uma nota ok pelos meus critérios de avaliação. Um outro livro que eu li foi esse daqui, Vergonha, da Brittany Cherry. Fazia um tempo também que eu tinha esse livro aqui em e-book e não pensei que eu ainda ia chegar a ler ele, primeiro porque o título dele não me dizia muita coisa, eu sabia que era um romance, mas eu pensava assim, vergonha, o que isso tem a ver com o romance, com a história e tal? Mesmo lendo a sinopse não me cativou, não me chamou a atenção. Mas eu li uma resenha recentemente dele, uma resenha positiva, já tinha visto outras, e alguma coisa naquela resenha, que eu não me lembro o que, me chamou a atenção, e eu falei, eu tô com esse livro no Kindle, eu vou ler ele agora. Nele a gente acompanha a história da Grace, uma mulher casada que infelizmente está passando por um processo de divórcio depois do marido dela simplesmente ter se desapaixonado dela. Sem contar que a Grace também vivenciou 7 abortos extremamente destrutivos, ela perdeu 7 bebezinhos, então isso tudo acabou com o psicológico dela. Mais pra frente a Grace vai descobrir que o marido dela não estava apenas desgostando dela no casamento, ele estava na verdade traindo ela com a melhor amiga da cidade pequena de onde ela cresceu. E a Grace é filha de pais religiosos que basicamente dominam a pequena cidade onde eles moram, aquelas famílias religiosas que meio que tocam a cidade, que tudo é feito conforme aquilo que eles querem, que quem dita o comportamento da sociedade é eles. Esse foi o meio onde ela cresceu. Em paralelo, a gente acompanha a história do Jackson Emery, que é um rapaz que também vive nessa cidade onde a Grace nasceu, porém o passado do Jackson é uma coisa mais sombria, um pouco mais conturbada. A família dele se mudou para essa cidade e logo que se mudou para lá, a mãe dele começou a ter um caso e acabou abandonando a família, abandonando o Jackson e o pai dele e indo embora para poder ficar com esse amante. Porém, na fuga da cidade, na saída dela da cidade, ela acabou sofrendo acidente e morrendo. E isso acabou muito com o psicológico do Jackson, porque a cidade inteira julgava a mãe dele, o pai dele caiu no alcoolismo, ele também se desvirtuou bastante, passou a ter um comportamento extremamente autodestrutivo, apesar dele não fazer nenhuma maldade com ninguém, ele se comportava de uma forma que as pessoas olhavam para ele e se sentiam no direito de hostilizar ele, o que é extremamente injusto, porque ele não tinha culpa nenhuma do que a mãe dele fez. Mas enfim, a família dele acabou por causa disso. E aí, voltando na Grace, no processo de divórcio dela, ela acaba indo para a cidade dela, para a cidade onde ela nasceu, para poder passar uma temporada lá com a mãe, com o pai, com a irmã, para poder se restabelecer psicologicamente, emocionalmente, e depois retornar para a vida dela, para o trabalho dela e assim seguir. Porém, quando chega lá, é aí que ela descobre
que a amante do marido era a melhor amiga. E o caminho dela acaba se cruzando com o caminho do Jackson Emery, que é, tipo assim, a persona não grata da cidade. E os dois acabam se envolvendo num círculo de amizade, cumplicidade e engatam um romance no meio disso. E aí, como eu disse, eu não vou me delongar muito no resumo de cada livro, mas basicamente a história é essa. Quem já leu sabe. Por que eu dei 2 estrelas para esse livro? Não faz sentido. Muitas coisas que acontecem aqui não faz sentido. Apesar da história, da construção do casal ser extremamente bem feita, o background dos personagens ter sido extremamente bem feito, existem furos muito grotescos, porque logo no início, em que a Grace está tendo uma conversa extremamente importante com o marido, em que ela meio que não quer se separar, mas ele olha para ela com desprezo, porque né, ele quer sair daquilo ali, ele quer sair daquele casamento. Em nenhum momento ele mostra que quer ficar com ela, que quer continuar com ela, mesmo que ama ela. Ele trata ela meio que feito um lixo. E aí quando ela volta, e ele até chega a falar com ela, você vai para a cidade, eu não esqueci o nome da cidade lá onde ela nasceu. Você vai voltar para lá? E ela fala, eu vou e tal. E aí ele também vai porque ele tá trabalhando lá, acho que ele tem um emprego lá de médico, trabalha no hospital de lá. E coincide dos dois irem e é por isso que ela descobre a traição. E aí tá um grande problema, meio que quando ela chega lá e de cara ela descobre isso, porque ela vai na casa da amiga e flagra o ex dela lá, tipo, ele meio que começa a falar com ela, deixa eu te explicar, não é bem assim, que não sei o que, que não sei o que. Não faz sentido nenhum, porque se ele queria esconder isso dela, porque ele iria voltar para a cidade de cara já se enfiar na casa da bendita. Tudo bem que ele tinha um trabalho dele lá e ele não poderia largar o trabalho, mas se ele sabia que a Grace estava indo para lá, por que ele ia se enfiar na casa da amiga dela, sabendo que, poxa, é a melhor amiga da minha esposa, é claro que ela vai vir para cá. Então, tipo assim, isso não faz nenhum sentido, isso foi um furo de enredo super grotesco. E se a Britney fez isso para poder dar ali um tchan na história, pra gente poder se surpreender, se chocar, eu simplesmente fiquei com uma cara de palhaça. Eu falei, nossa, que idiotice, que coisa mais mal escrita, mal feita. Foi super besta. E o que torna tudo ainda mais idiota é que depois disso ele ainda fica se arrastando atrás dela, querendo reconquistar ela, mesmo depois que ela engata esse romance com o Jackson, o ex dela começa a querer voltar para a vida dela de qualquer forma, sendo que lá no princípio ele estava tratando ela igual lixo, estava se desfazendo dela, ele que pediu o divórcio, ele não queria continuar com ela. Então, tipo assim, não faz nenhum sentido, perde toda a motivação do personagem. Não entendi por que a Britney escreveu isso, mas enfim, tem gente que gosta. Eu sou do time que não gosta desse tipo de furo de enredo. Para mim isso quebra toda a história. E aí, mesmo depois tendo coisas legais, tendo a questão da redenção do Jackson, como um personagem que a gente passa até gostar um pouquinho, confesso que eu não fui muito com a cara dele do princípio ao fim. Eu não gosto muito de personagem que é estúpido com mocinha e depois que se apaixona por ela, começa a ser um anjinho. Eu não gosto, para mim não me ganha. Eu gosto do cara que é cadelinha mesmo. Então, por causa desse furo grotesco no início, dessa mudança brusca do comportamento do ex-marido da Grace, pra mim, melou todo o restante do livro, aí eu já não gostei mais. Mas ainda assim, eu li até o final para poder ter base para poder vir criticar com propriedade. O outro e-book que eu li foi esse, A Fúria, e eu juro, eu tentei mesmo dar mais uma chance para Alex Michaelides depois do fiasco que foi A Paciente Silenciosa, mas não deu. Eu não entendo o que acontece com o Alex, que ele começa muito bem as histórias dele, mas depois que o plot principal vem à tona, que você começa a acompanhar, que é toda aquela linha de raciocínio, todo aquele desenvolvimento da história, ele simplesmente consegue estragar tudo que ele está criando. Esse livro tinha tudo para ser bom, porque gira em torno de um grupo de pessoas liderado pela Lana, que é uma atriz, pega os amigos e vai para uma ilha passar um final de semana e ali acontece um assassinato e no meio dessas pessoas existe um suspeito. Tinha tudo para ser bom, mas foi simplesmente horrível. O Alex não sabe conduzir uma trama depois que ele explode o plot na cara da gente. A história é contada em primeira pessoa pelo Elliot Chase e se passa entre Londres e a Grécia. O Elliot supostamente é um aspirante a escritor de peças teatrais e é muito amigo da Lana Farrar, que é uma atriz de teatro e cinema. Eles são amigos há muito tempo, estão um na vida do outro há muitos anos, e ele meio que nutre por ela sentimentos que vão além da amizade. Ele é muito apaixonado por ela. Depois que a Lana descobre que o marido dela estava traindo ela com a melhor amiga, ela resolve meio que se vingar dele
tramando toda uma viagem para essa ilha, para poder espairecer, para depois conseguir jogar isso na cara do marido e da amiga. Mas aí depois você vai entender o motivo pelo qual a Lana reuniu essas pessoas lá e principalmente porque que esse saco de batata sem alça para puxar, que é o Elliot Chase, foi para lá também. A história é narrada por ele, pelo Elliot, e ele é um personagem 100% não confiável o tempo todo. O que estragou demais essa trama foi a questão de ter uma revelação bombástica, ok. Segunda revelação bombástica, não tão ok assim. Terceira revelação bombástica. Foi tipo assim, uma sucessão de surpresas, tipo naquele filme Pânico, o antigo, que a todo tempo alguém toma um susto, ou a todo momento surge uma pessoa que se diz o assassino e depois não é o assassino. Nossa, foi meio assim a minha experiência lendo esse livro. Eu falei, gente, como ele consegue destruir as coisas que ele escreve? Como que o Alex tem talento para poder destruir tramas que tinham tudo para ser legal? E para mim foi pior. Eu dei meia estrela para esse livro. Para mim foi pior do que A Paciência Silenciosa. Simplesmente não colou. Nada do que aconteceu aqui. O último e-book foi esse daqui da Carla Madeira, Tudo é Rio. É um livro que esteve super em alta no ano passado, entre um dos nacionais mais lidos no Brasil. E nele nós acompanhamos paralelamente a história de duas mulheres. Da Lucy, que é uma mulher que desde muito novinha, desde cedo, desde a adolescência, ela já tinha vocação para a vida fácil, resumindo, para ser prostituta. Em contrapartida, temos a vida da Dalva, que é uma mulher que nasceu e cresceu em uma família que a cercava de amor, mas infelizmente o caminho dela acaba cruzando com um homem que ela achava que seria o amor da vida dela, que é o Venâncio, mas esse homem comete uma das maiores atrocidades na vida da Dalva, que é matar o próprio filhinho, supostamente matar o próprio filhinho que os dois tiveram juntos. Só que em vez da Dalva se separar do Venâncio, ela segue aquela vida, naquela depressão profunda, se arrastando para baixo e para cima. E do outro lado, a Lucy, que é a jovem que vive lá no prostíbulo, ela quer fazer de tudo para poder conquistar o Venâncio. Ela quer provar para todo mundo que não existe nenhum homem com quem ela não consiga ficar. A vida das duas se cruzam por causa dessa obsessão que a Lucy tem pelo Venâncio, e aí você vai acompanhando o presente e muito do passado do que aconteceu na vida da Dalva e na vida da Lucy. E aí você vai entrando dentro da vida dessas duas mulheres e você vai fazendo um paralelo do quão sofrido foi. Mas para Dalva, para Lucy não, porque ela escolheu aquela vida ali, ela é aquilo mesmo, e eu não gosto dela, não gosto da personagem, acho ela ridícula, mas a Dalva é uma coitada. Quem já leu Tudo é Rio sabe, aqui no YouTube mesmo tem uma série de criadores de conteúdo literário que já fizeram várias resenhas positivas desse livro. Não vou mentir, foi um livro que eu dei 4 estrelas, porque a escrita da Carla é extremamente visceral e fluida. Você entra dentro da história e você consegue absorver bastante, porque a linguagem é extremamente fácil, extremamente acessível e tem muito do linguajar popular. E por se passar no Brasil, as referências são as melhores que se pode ter, principalmente no quesito comportamento psicológico dos personagens diante de determinados acontecimentos. O que eu não gostei do livro foi o final. Para quem já leu o livro, sabe o que acontece. Eu não gostei do que aconteceu, que foi a Dalva, apesar de todas as atrocidades que o Venâncio fez com ela e do que a Lucy fez com ela, ela ainda assim decidiu ficar com o personagem. Para mim não desceu, acho que tirou toda a força que essa história poderia ter tido. Mas eu acho que não é mesmo uma história sobre resgate de personagem, muito menos eu acho sobre redenção, apesar de ter meio que uma redenção ali. E eu gostei da história, mas não gostei disso, então por isso foi 4 estrelas. E eu pretendo ler muito mais coisas ainda da Carla Madeira, porque a escrita dessa mulher simplesmente é sensacional. De livros físicos eu li esse daqui, do Luiz Antônio de Assis Brasil, Escrever Ficção. É um livro que eu usei esse mês todinho para poder fazer estudo de escrita criativa. Aqui diz o Manual de Criação Literária. Luiz Antônio de Assis Brasil é professor universitário e escritor. E basicamente ele fez esse livro sendo tudo aquilo que ele ministra em aula para os seus alunos de escrita. É um livro super interessante, aqui ele aborda todo o processo de criação literária, desde o início, quando você tem a ideia, até o desenvolvimento dessa ideia, dos capítulos, como você criar o seu estilo próprio, como você ir atrás de referências de outros autores, desenvolver personagens, desenvolver cenas pela ótica do personagem, pela ótica do narrador onisciente ou narrador presente. E eu gostei muito de aprender um pouco mais de escrita com o Luiz Antônio de Assis Brasil. No entanto, foi um livro que eu dei 3 estrelas pela questão de que, em muitas passagens, e eu vi depois as resenhas no Scoob, e se não me engano até na Amazon,
que algumas pessoas também citaram o mesmo incômodo que eu tive, que foi o Antônio muitas vezes impor algumas coisas sobre a visão dele, coisas na escrita que ele, tipo, não faz, e ele não é que ele não aconselha a fazer, ele diz para não fazer, e coisa que ele faz e diz para fazer. Então eu achei assim que em muitas dessas eu não concordo. Por isso eu achei que, falei assim, não, isso aqui eu acho que ele está dizendo como fazer e que tem que ser feito daquela forma. E por isso eu não me senti muito à vontade para pegar todas as dicas daqui, mas aquilo que eu pude absorver, com certeza eu absorvi, gostei. Fiz bastante marcações, que com certeza é um livro que eu vou voltar e consultar várias vezes durante o meu processo criativo, e até mesmo para poder ajudar outros autores no meu trabalho de leitura crítica. Um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei esse ano, foi meu terceiro livro favoritado esse ano, foi essa graphic novel do Junji Ito. São contos de horror japonês, e eu gostei muito. Eu nunca tinha lido uma graphic novel, e a primeira que eu fui ler foi essa, com desenhos maravilhosos, feito pelo próprio Junji. E o texto é maravilhoso. Para quem não conhece a escrita dele, eu aconselho muito. E quem gosta, né, desse tipo de livro, de quadrinhos, eu aconselho muito. E eu já tinha esse livro aqui na estante, só que eu demorei um pouquinho para ler ele. Eu fui ler ele logo depois que eu assisti na Netflix. A Netflix tem minissérie dos contos do Junji, mas não são todos esses daqui. Se eu não me engano, somente o último conto daqui é que tem o episódio na Netflix. Lá são contos diferentes dos que tem aqui. Aqui, se eu não me engano, são 8. Deixa eu ver. São 8 contos, e eu gostei muito porque eu gosto muito de horror e terror, e eu me assustei em algumas cenas e senti medinho. Fiquei muito curiosa para poder ver o desfecho dos personagens. Gostei muito, super indico. Pretendo continuar a ler mais graphic novels, principalmente se for contos de horror japonês. Eu gostei muito. O último livro, infelizmente, foi essa decepção aqui. E foi decepção mesmo, gente. Eu dei 1 estrela para esse livro. Eu nunca tinha lido nada da Coco Mellors. Inclusive o livro dela, Cleópatra e Frankenstein, estava na minha wishlist na Amazon, já não está lá mais, porque eu não gostei. E eu vi que a Coco Mellors vai ser para mim uma Taylor Jenkins Reid, assim, sabe? E Colleen Hoover. Vou ler uma coisa e se eu desgostar eu não vou querer ler mais nada. Então foi isso meu desencanto com a escrita e o estilo das histórias da Coco Mellors. Eu não gostei. Das Irmãs Blue foi uma leitura que eu dei 1 estrela apenas. Mas eu não vou delongar mais, não vou falar realmente muito dele aqui não, porque eu pretendo fazer uma resenha dele sozinha em um vídeo separado, porque tem bastante coisa para falar desse livro. Mas basicamente o livro gira em torno de 3 irmãs, que é a Avery, que é uma advogada, a Lucky, que é uma modelo, e a Bonnie, que é uma lutadora. Aliás, 3 irmãs não, são 4 irmãs, porque ainda tem a Nick, que era uma professora de ginásio, mas a Nick já começa a história, infelizmente ela já faleceu. Então a história vai girar em torno das 3 irmãs e das lembranças que elas têm com a Nick e do relacionamento conturbado que elas têm com os pais. É uma história que prometia muitas coisas, acho que ela entregou aquilo que ela prometeu, mas eu não gostei de muita coisa aqui, principalmente no desenvolvimento dos personagens e de toda a dinâmica que a trama tem de um lado para o outro. Eu não gostei, mas eu vou resenhar ele, mas fica registrado aí que eu dei 1 estrela, porque a trama não me agradou. Apesar da escrita da Coco ser bonita, por vezes poética e até um pouco engraçada, não consegui gostar dessa história de jeito nenhum, e certamente foi uma decepção enorme para mim, porque eu comprei esse livro no físico, na pré-venda, cheio de brindes, que eu tinha muitas esperanças nele, dele ser bom, dele ser uma leitura que ia me emocionar de fato, porque eu gosto muito de histórias dramáticas, assim, que gira em torno do seio familiar, principalmente por girar em torno de irmãs, porque eu tenho irmãs, tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, e eu pensei que eu ia gostar mais desse livro, mas infelizmente ele me decepcionou bastante. Então, se você quer ver o porquê que esse livro me decepcionou, fica atento que eu vou soltar aqui um vídeo simplesmente falando dele, fazer uma resenha especial para esse livro aqui. Bom, eu fico por aqui. Esse foi o vídeo dos meus livros de agosto. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido aí as histórias que eu conheci neste mês de agosto. E se você já leu algum desses livros que eu citei aqui, deixa aí nos comentários, interage comigo, eu vou achar bem legal a gente conversar. Fala como foi a avaliação de vocês nesses livros, caso vocês tenham lido os mesmos títulos que eu. E também quero saber como é que foi o mês de leituras aí de vocês. Encerro pedindo para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e me siga nas outras redes sociais.
@priscilianablog, Twitter, TikTok, Instagram. Me siga lá e acompanha toda a minha criação de conteúdo literário que está por essas redes. Um beijo e até o próximo.